Pai do Senhor para os irmãos, amém? Pai do Senhor para você que está em casa, cultuando junto conosco. Eu creio que Deus já falou muito ao teu coração e creio que coisas grandes Deus já realizou na tua vida através de tudo que já foi cantado aqui. Nesse momento eu quero compartilhar um texto com os irmãos que se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 6. Eu vou ler para ganharmos tempo. O livro de Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa, ela será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. Aqui a história ela vem retratando acerca do povo de Judá, dos filhos de Israel, quando eles saem do cativeiro babilônico e voltam para Jerusalém, para poder reconstruir os muros e o templo do Senhor que tinha sido destruído. Mas antes de chegar aqui, precisamos entender algumas coisas antes. E vamos voltar na história no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Começa a nos contar a história acerca de Salomão, quando a obra do templo ela é terminada. O povo se reúne dentro do templo para festejar e celebrar a Deus e se alegrar porque a obra foi terminada. Quando eles estão celebrando, a glória de Deus toma aquele lugar, a ponto de dizer que quem estava do lado de fora não conseguia adentrar para dentro do templo, de tamanha fumaça e da glória do Senhor que tomava aquele lugar. A Bíblia vem contando que quando se encerra esse momento da fumaça dentro do templo, Deus ele vem para Salomão deixando uma promessa condicional para ele e para o povo dizendo: Salomão, se eu cerrar os céus, não houver mais chuva sobre a terra, se eu enviar o gafanhoto para tomar a terra, e toda a peste que vier tomar a terra, porém, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus ele deixa uma promessa condicional para o povo dizendo: eu vou estar atento para o povo decorrente à obediência de vocês. Eu vou estar atento à oração e ao clamor se vocês estiverem me obedecendo. Porém, se vocês se esquecerem desses estatutos por um só momento, eu os arrancarei dessa terra e lançarei essa casa que eu edifiquei ao meu nome. Deus ele deixa uma promessa para o povo que estaria atento à oração, àquela casa que Deus santificou. Mas Deus está requerendo obediência. Ele só vai estar atento à obediência do povo e só vai estar sarando a terra se tiver obediência. Tudo vai começando muito bem, tudo muito bonito, tudo muito lindo. Só que vai chegando um momento que o povo de Judá, os filhos de Israel, eles vão se corrompendo e desobedecendo aquilo que Deus ele deixou para o povo. O povo começou a se curvar para a idolatria, mentira, falsidade, a feitiçaria e adorar outras imagens. E todas as vezes que Deus ele tentava chamar o povo para voltar para os princípios que ele tinha, o povo não obedecia. Então o que Deus ele fazia? Ele enviava o perseguidor, ele enviava o inimigo. Por quê? Porque quando o inimigo vinha, eles clamavam a Deus, Deus livrava o povo e eles estavam vivendo da maneira que Deus queria. Só que o tempo passava e eles voltavam a viver da maneira que eles queriam. Então Deus ele descobre o segredo de Judá. E qual é o segredo de Judá? É o mesmo segredo que o meu e o teu, que a gente só funciona quebrado. A gente só funciona apanhando. Por quê? Quando está tudo bem, a gente não serve a Deus da maneira que Ele quer. A gente quer seguir da maneira que nós queremos. Só que Deus ele permite que o inimigo ele venha para nos fazer voltar aos princípios que Ele está querendo. Aleluia! Então, quando Deus ele envia o perseguidor e envia que o inimigo ele venha nos perseguir, não é para querer nos matar e nem que ele venha querer nos humilhar. Deus ele está achando uma maneira de nos manter pertinho dele. A única maneira que a gente vai ficar aos pés de Jesus é quebrado.
A única maneira que nós vamos estar aos pés de Jesus em todo tempo em obediência é quando o calo aperta. Por quê? Quando o negócio aperta, a gente sabe o que é culto no domingo. A gente sabe o que é ir para a igreja na segunda. A gente sabe o que é ir para a igreja no culto de doutrina na terça-feira. Quando a nossa vida financeira aperta, a gente sabe o que é o culto da vitória na quinta-feira. E Deus, Ele descobre o segredo de Judá. Judá só funciona quebrado. Judá só funciona apanhando. E Deus, Ele percebe que não adianta mais falar. Deus, Ele levanta uma série de profetas, dizendo para o povo: voltai ao início de tudo. Voltem ao início de tudo. Voltem aos princípios de quando vocês aprenderam a servir a Deus junto com seus pais. Então o que é que Deus, Ele faz? Deus está decidido a quebrar Judá. Deus, Ele está decidido a quebrar Israel. E o que é que Deus, Ele faz? Judá é partida e quebrada em 3 partes. Primeiro corte que Judá sofre, 605 a.C., Nabucodonosor junto com Babilônia, eles entram em Jerusalém. Quando eles entram, os jovens são levados cativos para a Babilônia. E dentre eles estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Segundo corte que Jerusalém ele sofre, Nabucodonosor junto com as forças, eles voltam e eles atacam e levam 10.000 cativos para dentro de Babilônia. E dentre eles estava o profeta Ezequiel. Terceiro corte, que foi o mais triste, que foi a destruição total. Nabucodonosor junto com as forças de Babilônia, ele entra em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, além dele levar o povo cativo e matar o restante dos judeus que ficaram, ele destrói os muros, destrói a cidade e destrói o templo. O templo que foi erguido para o Senhor, o templo que foi erguido para ser oferecido sacrifício a Deus, foi destruído. Por quê? O povo estava achando que os fins justificavam os meios. O que está querendo dizer? Porque o templo foi construído para Deus, Deus não iria destruir o templo. Só que Deus está mostrando para o povo que mais importante do que o templo, mais importante do que a nossa vestimenta e do que a nossa vida diante dos homens, Ele quer o nosso coração. Entenda que se Deus Ele tiver que quebrar alguma coisa para te fazer voltar ao centro da vontade dEle, Deus Ele quebra. Entenda que se for para te perder por uma porta de faculdade aberta, Deus Ele fecha a faculdade, mas Ele não te perde. Oh glória! Deus Ele deixa claro para o povo: eu prefiro ter você quebrado aqui dentro do que ter você inteiro lá fora. Aleluia! Só que a gente se importa tanto com a nossa vida material e com tudo que a gente tem para conquistar, que a gente se esquece dos preceitos que Deus Ele deixou. Só que Deus Ele está dizendo para nós nessa noite: aprenda a me servir quando está tudo bem. Aprenda a ser obediente quando está tudo bem. Porque se tiver que te quebrar, Deus Ele vai te quebrar. Se tiver que te ferir, Deus Ele vai te ferir. Mas se perder para o diabo, Deus Ele não te perde. Deus Ele corta Judá. O povo está no cativeiro babilônico. Jeremias tinha predito que eles viveriam 70 anos dentro do cativeiro. Passados 70 anos, a Bíblia diz que se levanta um novo rei, Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entra nele e o incomoda a libertar o povo. Quando ele incomoda a libertar o povo, é para o povo voltar para Jerusalém, para continuar a obra e reconstruir os muros. O povo volta. E o interessante é, a Bíblia diz que 50.000 judeus, eles se dispuseram, eles não foram obrigados a voltar. A Bíblia diz que 50.000 judeus se dispuseram a voltar para Jerusalém para poder reconstruir. 50.000 foram voluntários. Babilônia, o cativeiro babilônico era bom. Por quê? Aparentemente, fisicamente, eles tinham uma liberdade. O cativeiro babilônico, ele não mantinha o povo acorrentado e algemado para ser preso. O povo da Babilônia queria mão de obra, queria trabalho para eles poderem crescer. Só que quando eles estavam lá cultivando, produzindo, foram boiadeiros, ferreiros, foram pessoas para poder trabalhar. Então lá eles tinham trabalho e conseguiam recursos para viver. Então teve gente que escolheu ficar em Babilônia, mas tiveram 50.000 que escolheram voltar. Quando eles voltam, a Bíblia diz que quando eles chegam em Jerusalém, eles se alegram por ter voltado.
Eles se alegram porque Deus ele libertou o povo. Eles se alegram porque eles voltaram para o local da promessa e de onde eles nasceram. Chegando lá, eles levantam um altar ao Senhor. Eles celebram, eles cultuam. Eles estão se alegrando junto a Deus porque voltaram. Só que a Bíblia diz que o terror da terra estava sobre eles, porque o inimigo estava cercando. Só que mesmo com o cerco do inimigo, aquele povo está festejando. Mesmo com o cerco do inimigo, aquele povo está se alegrando e está entendendo. Ele pode estar me cercando, mas eu vou festejar. Eles estão entendendo que o cerco inimigo não poderia pará-los de oferecer algo para Deus. Eles estão entendendo que tudo que tem em volta deles, para poder paralisar, eles não dão ouvido e estão dizendo, meu Deus é maior do que isso tudo, e Ele merece toda adoração e todo o meu sacrifício. É por isso que o diabo ele pode se levantar, ele pode tentar nos parar. Ele vem com vírus, ele vem com guerra, ele vem com tudo. Mas ainda tem um povo que ainda não se esqueceu do caminho de achar o Senhor. Aleluia! Ainda tem um povo que não está temendo a afronta do inimigo. E está se alegrando. E está festejando. E está sacrificando. E olha, o inimigo fica furioso com isso. Por quê? Quando eles descobrem que o povo voltou e que eles iriam reconstruir o templo e os muros, o que eles fazem? Eles pensam, a gente precisa paralisar essa obra. A gente precisa interromper esse crescimento. A gente não pode deixar que eles venham reconstruir o templo e os muros. Eles chegam até o povo. Chega até o chefe Zorobabel e diz, olha, deixa-nos entrar para trabalhar com vocês. Nos permita entrar para reerguer esse muro com vocês. Só que Zorobabel, ele entendia. Esse povo é de uma religião mista. É um povo que não adora ao nosso Deus. Esse povo, eles adoram a Deus, mas também tem seus próprios deuses. Então a gente não pode deixar eles se misturar no nosso meio. Zorobabel entende que ao invés de ajudar, eles estão querendo se infiltrar para paralisar e interromper o crescimento. E para pensar e analisa um pouco na tua vida, se não tem momentos que são assim. Tem tanta gente do nosso lado. Tem tanta gente que chega batendo no nosso ombro e dizendo, estou contigo até o fim. Só que na primeira oportunidade que ele tem, ele quer te impedir de crescer. Ele quer te impedir de construir. Só que Deus nessa noite está nos dando discernimento. Aleluia. Deus nessa noite está arrancando esses opositores da minha e da sua vida. Aleluia, porque tem algo que Deus ele ainda precisa fazer. Tem uma obra que Deus ele precisa concluir na minha e na sua vida. Mas só que tem gente que está incomodado. Tem gente que acaba se incomodando com o crescimento do próximo. E o que ele pensa? É risco para mim, vou parar. Por quê? Aqueles inimigos do povo judeu, eles enquanto o muro e o templo estavam derrubado e destruído, eles estavam sendo beneficiados. Enquanto estava tudo destruído, enquanto estava tudo abandonado, enquanto estava tudo uma bagunça, eles estavam se fazendo, porque estavam recebendo por todo pedaço daquela terra. Então eles estão se beneficiando. Eles não querem que aquele muro se reerga. Eles não querem que aquele templo ele seja reedificado. Por quê? Senão vão perder benefício. Senão vão perder espaço. Senão não prega mais. Senão não canta mais. Se não tiver no meio da bagunça, não vai ter oportunidade. Então quando chega alguém para mudar o negócio e fazer da maneira que Deus quer, sente medo. Se sente acuado. Aí quer paralisar. Aí tenta afrontar. Quer apedrejar. Quer fazer de tudo para interromper o crescimento. Só que Zorobabel entende isso e ele não deixa. Esse povo ele volta. Quando eles chegam no rei, ele diz, olha, teve um povo que voltou lá de Babilônia. Esse povo voltou para essa terra e eles estão reconstruindo os muros e o templo que foi derrubado e destruído. E esse templo era de um povo e de uma casa rebelde. Eles não podem ser reconstruídos. Eles conseguem uma carta. A carta do rei dizendo para eles paralisarem a obra, para interromperem aquela obra. O povo se sente medo. O que eles fazem? Eles param. A Bíblia diz que
Eles estão pegando tudo que eles tinham que colocar dentro do templo. Tudo que eles tinham que usar para fazer a obra e dar continuidade àquilo que Deus ele começou, eles estão colocando dentro de casa. Estudiosos dizem que eles passaram durante 17 anos dentro de casa sem meter a mão na obra para fazer alguma coisa. Eles edificaram apenas 2 alicerces do templo e não continuaram a obra por medo. Se sentiram acuados. Eu não julgo essa atitude, porque somos seres humanos e sentimos medo. A gente sente vontade de parar. Quando o negócio está apertando, o inimigo ele vem, eu sei. Dá vontade de parar. Dá vontade de não continuar prosseguindo com aquilo que Deus ele colocou na nossa vida. Só que vai chegando um tempo que Deus ele olha para o povo e fala: não, chega desse momento. Chega de se manter prostrado. Chega de ficar vivendo da maneira que quer. Chega de pegar tudo que eles tinham, que está colocando na minha casa, e colocar dentro de casa. Deus levanta o profeta Ageu. Quando ele levanta Ageu, ele diz: olha, o povo está dizendo que não chegou o tempo de edificar a minha casa, mas pergunta a eles se é tempo de viver em suas casas estucadas. Ageu chega até eles e pergunta isso que Deus ele manda Ageu perguntar. Ageu começa a despertar o povo, trazer um despertamento para eles, dizendo: olha, não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de você ficar parado. Existe uma obra que Deus ele colocou na tua mão que você precisa concluir. Tem um chamado que Deus ele confiou na minha e na tua vida que precisa ser concluído. Ai, remancho que minaracandarábia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não é tempo de ficar prostrado. Deus está dizendo para alguém aqui: se levanta. Se levanta desse chão. Se levanta e ergue a tua cabeça. Porque esse deserto vai chegar ao fim. A tua história não vai terminar desse jeito. A tua história não vai acabar dessa maneira. Deus ele hoje está entrando na tua casa. E ele está trazendo um despertamento para mim, para você nessa noite, dizendo: se levanta desse chão, ergue a tua cabeça e continue aquilo que eu comecei na tua vida. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, vem contando quando os homens eles descem para cortar madeira. Só que tem um homem que ele está com uma ferramenta, está com um machado, que não é dele. A ferramenta é emprestada. Só que quando ele está cortando junto com todos os homens, o inesperado acontece. A ferramenta cai, e cai dentro do Jordão. Quando cai dentro do Jordão, ele se desespera. Porque o que ele estava usando, o instrumento que estava na mão dele, não era dele. Era de alguém, pertencia a alguém, tinha um dono. E se ele desceu com essa ferramenta, ele precisa voltar para entregar. Só que agora ele deixou cair. Ele deixou essa ferramenta cair. E agora, como é que vai trabalhar? Como é que vai cortar a viga? Como é que vai continuar aquilo que eles começaram a fazer? O instrumento caiu. Ele se desespera, chega para Eliseu e fala: ai meu Senhor, porque aquele machado não era meu, era emprestado. Quando Eliseu ele pega e pergunta onde que está o machado, ele toca e joga com um pedaço de pau na água. Algumas versões dizem que ele faz o machado nadar e outras versões dizem que faz flutuar. Quando está chegando perto, Eliseu diz: agora pega essa ferramenta, pega esse machado e volta. Pega a tua ferramenta e volta a fazer o que você estava fazendo. E Deus ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: está na hora de pegar a ferramenta de volta. Aleluia. Está na hora de você pegar a ferramenta de volta. Porque Deus ele ainda tem coisa para cumprir na tua vida. Não pensa que você não tem mais jeito. Só porque você cantava e agora não canta mais.
Só porque você pregava e agora não prega mais. Só porque você evangelizava, agora você não evangeliza mais. Só que tem gente que está igual a Jeremias. O negócio está ruim para o lado dele. Ele fala: Deus, eu não quero mais. Quando ele fala para Deus que não quer fazer mais nada, Deus fala: você quer ir? Vai. Só que ele entende. E ele fala para Deus: não posso. Porque tem uma chama ardendo aqui dentro de mim. Essa chama arde nos meus ossos. E eu sei que essa chama está ardendo dentro de alguém aqui, né? Ai, ai, ai. Essa chama começa a arder dentro da tua alma agora. Eu profetizo que essa chama vai começar a arder no teu coração. Eu profetizo que essa chama vai arder, para você não parar, para você não desistir, para você não deixar tudo de lado. Porque Deus, Ele ainda tem coisa para cumprir na tua vida. Aprenda uma coisa: escolhido não tem direito de escolha. Ezequiel tenta fugir, mas quando ele quer fugir, capítulo 8 de Ezequiel, Deus agarra Ezequiel pelos cachos de sua cabeça e diz: vem que eu vou te mostrar. Leva dentro do templo e diz: você não pode ficar parado. Aí Ezequiel diz: Deus, mas eu não vou falar. Aí Deus diz para ele: eu colo a tua língua no paladar, e você só vai abrir a tua boca quando eu mandar. Não adianta. Pode querer fugir, pode tentar fugir, pode caminhar 40 dias, 40 anos para o deserto e tentar se esconder na caverna. Só que Deus, Ele está te dizendo uma coisa: não adianta você querer fugir. Não adianta você querer mudar a rota que Deus, Ele colocou para a tua vida. Porque se você está fugindo, você vai ter que voltar por esse caminho e continuar naquilo que Deus, Ele deixou. Deus, Ele nessa noite está fazendo essa chama arder novamente dentro de nós. Deus está fazendo essa chama arder dentro de mim, dentro de você, para que você se levante desse chão, para que você se levante no meio desse deserto e você continue a tua caminhada. Entenda, não tenha medo. Não tenha medo de perseguição. Não tenha medo de afronta. Não tenha medo do teu inimigo que vem querer te ameaçar. Porque maior do que a ameaça do teu inimigo é o Deus que te chamou. No capítulo 2 de Êxodo, a Bíblia conta acerca do nascimento de Moisés. Só que quando a mãe fica grávida, a Bíblia está contando que eles estão vivendo um momento que não é para gerar e que não é para gerar filhos. E a ordem de Faraó foi: menino, mata. Menina, deixa crescer. Agora tu pensa, quem é que vai querer engravidar pensando na possibilidade de gerar e perder o seu filho? Ninguém quer isso. Só que eles não têm medo da ameaça de inimigo. Eles estão gerando. E a Bíblia está dizendo que aquilo que eles geraram era formoso. A Bíblia conta que aquilo que eles geraram no tempo de ameaça era formoso e precisa esconder. Então entenda, tem ameaça vindo para a tua vida e para a tua casa, eu sei. O teu inimigo está se levantando contra a tua vida e contra a tua casa, contra a tua família. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus está guardando e protegendo a tua casa. Que você não vai se curvar e não vai sentir medo. Deus hoje está te encorajando e te dando ousadia. Deus hoje está te fazendo se levantar, se equipar, pegar as tuas armas e voltar para esse campo de batalha. Porque aquilo que Deus Ele começou a fazer, Ele está dizendo: a glória da última casa, ela vai ser maior. A obra termina. Quando a obra do templo ela se encerra, Ageu vira para o povo e diz: e aí? Vocês que viram o primeiro templo e agora estão vendo essa casa, por acaso ela foi maior do que essa? Não existiu e nem vai existir templo igual o de Salomão. O templo que Salomão construiu foi muito belo, foi tudo muito lindo e tudo muito bonito.
Só que esse segundo templo, a Bíblia diz, e Deus ele vem deixando bem claro para o povo: ei, eu não quero beleza. Eu não quero que vocês façam tudo muito bonito. O importante é, a minha presença vai estar aí. O importante é, quando vocês se achegarem, a minha presença vai estar aí. E tem momento na nossa vida que a gente começa a interrogar a Deus o porquê de algumas coisas acontecem. Tem gente que está com a família destruída. Tem gente que está com a casa toda derrubada. Que parece que o diabo entrou e o caos se instalou dentro da sua casa. Eu sei que o desânimo ele bate. Eu sei que a vontade de não continuar e ficar desacreditado daquilo que nós começamos a fazer, ela vem. Só que aqui Deus ele dá uma garantia. A glória desse último templo, a glória da última casa, ela vai ser maior do que a da primeira. Eu quero liberar uma palavra para alguém que cantava, que pregava, que fazia alguma coisa antes para Deus e agora não faz mais. Você pensa que não vai ter mais saída. Você pensa que se você for fazer, não vai ser como antes. Mas Deus está dizendo, vai ser melhor. Se você cantava bem, você vai cantar melhor. Se você pregava bem, você vai pregar melhor. Se a tua casa, a tua vida financeira, você achava que estava boa, agora Deus ele está dizendo que vai ser muito maior. Vai ser muito maior do que aquilo que pensamos ou imaginamos. A glória da última casa, ela vai ser maior. Ela vai ser maior do que aquilo que pensamos, do que aquilo que chegou ao nosso coração, do que aquilo que ouvimos, do que aquilo que vemos. Oh glória! A esperança de Deus está sendo trazida para a nossa vida novamente. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. E eu já encerro. A Bíblia conta acerca de uma mulher. Essa mulher era viúva. E chega um momento que o credor bate na porta dela. Quando esse credor bate na porta dela, ele diz: olha só, teu marido tinha uma dívida comigo. E essa dívida era alta. Historiadores e algumas histórias vêm dizendo que para chegar ao ponto do credor querer levar o filho, a mulher antes já foi visitada por 2 vezes. O total eram 3. Por quê? A primeira para avisar da dívida. A segunda era para levar tudo que ela tinha dentro de casa de material para tentar quitar essa dívida. E se não quitasse, ele vinha pela 3ª vez. E nessa 3ª vez ia levar o filho como escravo. Levando o filho como escravo, ele ia trabalhar para poder quitar isso. Só que agora ele está batendo na porta dela dizendo: eu preciso levar o teu filho. Porque essa dívida era muito alta. Agora imagina o desespero dessa mulher. Perdeu o marido. Perdeu tudo dentro de casa. Perdeu o móvel, perdeu tudo. A única esperança de vida que essa mulher tinha era o filho dela. A única coisa de valor que essa mulher tem é o filho dela. Ela está dizendo: se arrancar o meu filho, já era. Perdi tudo. A minha esperança de vida vai se acabar. Porque eu vou perder meu filho. Só que essa mulher, ela tem um equilíbrio. E acho uma coisa muito linda que ela vai fazer. Ela não vai ficar chorando pelos cantos. Ela não vai ficar murmurando pelos cantos o porquê disso tudo está acontecendo com ela. O que ela faz? Ela vai até o profeta, que era o representante de Deus na terra. Quando ele chega, ela diz para ele: olha só, o credor está batendo na minha porta. E o meu marido, ele era teu servo. Ele era temente ao Senhor. E ele era fiel a você também. Eu preciso que você me ajude e faça alguma coisa para que o meu filho não seja levado. O profeta diz para ela: o que você tem dentro de casa? Me declara. Essa mulher, ela para e pensa: não tenho mais nada. Tudo já foi arrancado. Já perdi tudo. Já perdi o móvel, já perdi família, já perdi amigos. Eu já perdi tudo. A única coisa que eu tenho dentro de casa agora é uma botija de azeite. Mas o que eu vou fazer com uma botija de azeite? O profeta vira para ela: é a única coisa que você tem? Então você volta para casa. Você vai nos teus vizinhos. Pega vasos emprestados. Quando você entrar na tua casa, você fecha a tua porta.
Quando você fechar a tua porta, tu pega essa vasilha de azeite e você começa a derramar sobre aqueles vasos. E quando esses vasos começarem a ficar cheios, você pega esses vasos, vende o azeite, paga a tua dívida e vai viver do resto. O profeta está dizendo para ela: não abra a boca daquilo que você está vivendo. Não abra a boca para dizer das tuas perdas. Ei, tá todo mundo vendo você chorar. Tá todo mundo vendo você perder. Tá todo mundo vendo a tua casa ser destruída. Mas quando Deus for operar o milagre, o segredo é: entra na tua casa e fecha a tua porta. O interessante é, os vizinhos, os amigos, todo mundo viu minha desgraça. Todo mundo viu quando eu perdi o meu marido. Todo mundo viu quando o credor bateu na minha porta para querer me cobrar. Olha a vergonha que eu estou passando. Mas o profeta diz: fecha a porta. Porque Deus, Ele só opera milagre com porta fechada. Ele está, enquanto a porta está fechada, ela está derramando azeite. E com uma vasilha, ela começa a encher os vasos. Com uma vasilha pequena, ela começa a encher os vasos. Deus, Ele nos faz entender que Ele não precisa de muita coisa para operar milagre. Deus, Ele está nos fazendo entender que Ele não precisa de coisas grandes para operar o milagre que Ele precisa fazer na nossa vida. Entenda que aquilo que você tem é suficiente para Deus, Ele fazer mais do que você está imaginando. Entenda que você precisa entrar na tua casa, feche a tua porta, coloca para o teu Deus que Ele vai começar a realizar o milagre que você necessita. E a vergonha que aquela mulher passou, Deus, Ele começa a dizer para aquela mulher: a tua história não vai acabar desse jeito. A tua história não vai terminar com vergonha e com humilhação. E nessa noite Deus está dizendo para alguém aqui: quem colocou um ponto final na tua história, Deus hoje está puxando uma vírgula e está dizendo: eu estou continuando tudo isso que paralisou, porque a glória dessa última casa, ela vai ser maior do que a da primeira. Fica de pé comigo para orarmos a Deus. Saia daqui acreditando e confiando. Você que está em casa, não perca a esperança. Você que está em casa, não abra mão daquilo que Deus, Ele deixou para a tua vida. Não abra mão da obra que Deus, Ele começou a fazer através de você. Porque fiel é aquele que começou, Ele é fiel também para terminar e para cumprir com tudo. Eu sei que nessa noite tem gente quebrada dentro de casa. Eu sei que tem gente nessa noite que está vivendo um caos, que viveu uma destruição, um vento, uma tempestade tão grande que não tem força para continuar. Mas nessa noite Deus, Ele desceu sobre a tua casa e sobre a nossa vida para nos dar essa certeza que aquilo que Ele vai fazer é muito maior do que você imagina. Entenda que não é tempo de você parar. Entenda que não é tempo de você ficar prostrado. Deus, Ele nessa noite está dizendo para nós aqui, para alguém aqui: pega a tua ferramenta de volta e volta a fazer tudo aquilo que você começou. Pega a tua ferramenta e tudo aquilo que você começou a fazer e começa a trabalhar. Começa a fazer. Começa a correr atrás para melhorar e para alcançar aquilo que Deus começou. Porque eu te garanto que isso que você está vivendo não está dizendo qual é o final da tua história. O que você está passando agora é só o início. E Deus, Ele está te preparando e te amadurecendo para um futuro de glória que está te esperando. Coloca a mão no teu coração aí dentro da sua casa. Quem está aqui, coloca a mão no seu coração. Coloca para Deus os teus medos. Coloca para Deus as tuas impossibilidades. Coloca para Deus as tuas preocupações. Porque o único que pode agir e fazer é Ele. Não adianta a gente querer fazer com a nossa própria força e nem com a nossa mão. Porque quando a gente começa, Ele bota a mão dele na frente e diz: vai que eu estou contigo. Quando você der o teu primeiro passo para voltar a fazer tudo o que você fazia,
uma garantia eu te dou nessa noite. Deus, Ele vai fazer coisas maiores. Deus, Ele vai fazer coisas maiores daquilo que você imagina ou daquilo que você pensa. Coloca para Deus agora as tuas impossibilidades e os teus medos. Enquanto o ministério de louvor canta, você vai ser ministrado agora. E enquanto eles cantam, Deus, Ele entra na tua vida e Ele vai começar a renovar as tuas forças. Enquanto você ora, enquanto você clama, Deus, Ele vai começar a derramar renovo sobre a tua vida. Porque tem gente que não está com força, tem gente que não está conseguindo, mas dá o primeiro passo. Mas Deus, Ele está dizendo, continua, avança, porque eu sou o Deus que estou contigo nessa terra.